Shalom, eu sou o pastor Francisco Ferreira, o pastor Jamaica, com mais uma aula para você. A palavra de Deus diz, lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda, em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz que o pecado entrou através de um homem, de maneira que, assim como entrou o pecado, entrou também a morte, ou seja, a separação entre Deus e o homem. E a morte reinou sobre todos os homens, de maneira que, por causa de um, então todos pecaram, falando sobre o pecado de Adão na natureza do ser humano. Nós estaremos estudando justamente sobre o pecado, a natureza do pecado, a origem do pecado e a importância, acima de tudo, do estudo da hamartiologia, para que você possa entender, avaliar e processar esse entendimento na sua vida pessoal e na sua vida ministerial. Então, seja bem-vindo à nossa disciplina de hamartiologia. Amém? E eu quero iniciar aqui fazendo uma leitura aqui introdutória, como está escrito aqui no nosso material, que diz assim: porque por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E aqui temos três perguntas: o que é pecado, como se manifesta e como o pecado entrou no mundo. São perguntas que têm norteado, né? O que é o pecado, por exemplo. Algumas concepções filosóficas, por exemplo, Sócrates dizia: uma vida mal examinada não vale a pena ser vivida. Para Sócrates, o pecado é a ignorância que faz com que uma pessoa viva de maneira desordenada, ou seja, que viva de maneira a não organizar a sua vida e não pensar nas consequências dos seus atos. Já para Platão, o pecado consiste, na verdade, é o resultado de uma natureza ignorante, de uma pessoa que não pensa, ou seja, ele falou sobre o mundo sensível e o mundo inteligível. E o mundo sensível é tudo aquilo que a gente vê, que a gente toca, que na verdade entra para a alma através dos sentidos e acaba corrompendo a natureza da pessoa. E o mundo inteligível é aquela pessoa que reflete, que pensa, que analisa sobre sua situação, sobre seu mundo e as consequências de suas ações. De maneira que para Platão, o pecado se manifesta, ou seja, o erro se manifesta quando uma pessoa é atraída pelo mundo sensível e não pela inteligência e pela sabedoria. Alguns pensadores, filósofos, cristãos como Agostinho dizia que o pecado é a transgressão da lei, dos mandamentos de Deus. E para a palavra de Deus, a palavra pecado, ela significa errar o alvo estabelecido. Ou seja, você tem um objetivo, você tem um alvo e de repente você sai do padrão e erra aquele alvo, quebrando as fronteiras. O que é pecado? Como se manifesta? Como entrou no mundo? Estas perguntas têm deixado muitos pensadores perplexos. Somente a palavra de Deus tem a resposta completa e satisfatória. Os homens não regenerados sentem uma inclinação maligna para o pecado e só a graça de Deus poderá transformar essa natureza, fazendo deles novas criaturas em Cristo Jesus. A questão do pecado tem sido alvo de muitas teorias. Algumas delas negam taxativamente a realidade do pecado, outras tornam-no inconsequente e algo natural à vida humana. Porém, a Bíblia, a palavra de Deus, não compartilha dessas infundadas ideias. Ela declara que todos os seres humanos pecaram, por isso eles precisam da glória de Deus. Está lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. A palavra de Deus nos ensina que o homem deixou entrar o pecado no mundo. Ele abusou tanto de sua liberdade com todos os poderes e direitos, escolheu o caminho do mal e rejeitou o bem. O pecado não é apenas uma transgressão da lei de Deus. O pecado é uma afronta à santidade do Todo-Poderoso. Assim que o homem sai da linha de santidade, ele causa uma afronta no Senhor. E aí então ele está pecando, ou seja, errando o alvo. Como a palavra de Deus diz no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, o sangue de Jesus Cristo, só ele
nos limpa de todo pecado. Neste material, portanto, veremos, à luz do contexto das Escrituras Sagradas, as disposições hostis do pecado em relação a Deus, às coisas e aos seres. Do outro lado, mostraremos também neste material o plano de redenção apresentado por Deus e executado por meio de Jesus Cristo para a salvação da humanidade que for atingido pelos efeitos maléficos do pecado e de suas consequências. Está escrito que Deus, ao completar a obra da criação, declarou que tudo era muito bom. Chegamos à convicção de que muitas coisas que agora existem não são boas. O mal, a impiedade, a opressão, a luta, a guerra, a morte, o sofrimento. E naturalmente surge a pergunta: como entrou o mal no mundo? Pergunta que tem deixado perplexos muitos pensadores. A palavra de Deus oferece a resposta de Deus e ainda mais informa-nos o que o pecado realmente é. Melhor ainda, apresenta-nos o remédio para o pecado, que é Jesus Cristo. O nosso conhecimento sobre o pecado ajuda-nos a entender as demais doutrinas bíblicas. A compreensão da natureza do pecado renova nossa sensibilidade espiritual, gera santidade na vida do crente, levando-o a crer que a vida deve ser vivida na esperança certa, em um futuro certo, além, ou seja, fora do pecado e da morte. A origem do pecado. Onde se originou o pecado? Como se originou o pecado e quando se originou o pecado? Vamos ver alguns pontos de vista. Primeiramente, do ponto de vista filosófico. Existem dois pontos de vista filosóficos que foram empregados nos conceitos dos filósofos não cristãos e dos filósofos que eram cristãos para definir o que viria a ser ou se transformar naquilo que seria o pecado. Agostinho defendia o pecado como o que é dito ou feito ou desejado contra a lei eterna, entendendo como lei eterna a vontade divina que é dirigida para a conservação da ordem do mundo e para fazer de forma que o homem deseje mais o bem maior do que o bem menor. Para Santo Tomás de Aquino, a transgressão da lei moral vista como mandamento divino seria então dar origem ao pecado. Tomás explicou que o pecado original consiste na ausência de retidão, de justiça, privação essa causada pela queda. Nesse caso, a transformação do impulso pecaminoso ocorre em um vácuo de bem, não dependendo da prática de algum ato externo, e esse vácuo logo é preenchido por um ato pecaminoso. O filósofo cristão Immanuel Kant observou que não se deve confundir a questão de sua origem temporal de uma coisa. Nesse caso, para Immanuel Kant, o pecado seria definido como uma fraqueza inerente à natureza humana, alterada no comportamento após a queda. Mas isso explicaria o pecado depois de Adão, quando, segundo este conceito, este comportamento teria mudado. As que foram apresentadas nos conceitos de Agostinho e de Aquino com uma coisa de origem racional, que seria o problema da origem do pecado. Nesse caso, segundo Kant e também a própria Bíblia, a origem do pecado não foi ou seria um fato ou isolado, e sim uma atitude deliberada em fazer para ser. Outros filósofos apresentaram também suas opiniões, mas apenas mencionamos estas duas por estarem mais relacionadas ao pensamento dos cristãos. Alguns filósofos e teólogos procuram dar uma explicação mais simples e popular em relação ao pecado, que consequentemente trouxe o problema do mal, dizendo que o mal seria a ausência de todo bem. Isso, no fundo, negava por extenso a existência do mal. O mal, segundo se dizia, é apenas a ausência do bem, tal como as trevas, a ausência da luz. Agostinho e Santo Tomás de Aquino propuseram esse ponto de vista, mas isso parece um tanto lógico para solucionar o problema do mal físico e moral. Mas que diríamos em relação ao mal maléfico ou espiritual? Esse, sem dúvida, um dos grandes problemas para a nossa imaginação, que talvez não possa ser solucionado à luz da lógica, mas sim pode ser compreendida no campo da fé. Como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. A origem do pecado do ponto de vista bíblico. No tocante como se originou o primeiro pecado e quais foram os elementos empregados nessa composição, devemos ferir a exegese de dois pontos importantes. O primeiro destes dois pontos é o até. O até marca uma linha divisória entre o antes e o depois na vida do primeiro ser que iria pecar, ou seja, o diabo. O segundo ponto a ser analisado aqui é o achou. O achou descreve o momento fatal da queda de Satanás quando cometeu o primeiro pecado de sua vida e da história tanto do mundo espiritual como do mundo material.
No capítulo 3 da sua apostila, você estuda mais detalhadamente sobre isso quando focaliza a queda do diabo, dos anjos, dos demônios e do homem. No primeiro caso, antes deste, até na vida de Satanás, ele era um ser perfeito, como é descrito nas palavras do primeiro caso. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Aqui está, portanto, a origem do pecado, quando se originou e por quê e quem o originou. Entretanto, quando foi dada a luz ao pecado, este já se manifestava como sendo um efeito produzido por uma grande causa. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, aproveitado bem o que essa aula teve para você e nos veremos na próxima aula, ok? Prepare-se para o Chat Class, que será agora no mês de julho, segundo sábado de julho, nós teremos o nosso Chat Class, ok? Deus abençoe e até a próxima aula.